Em 2013, a Sony acertou em cheio com The Last of Us, narrativa pesada, mundo pós-apocalíptico e um protagonista sofrido, um sucesso tão absurdo que, obviamente, alguém lá em cima pensou que poderia replicar de maneira fácil. Então, em 2019, a tia Sony tentaria novamente repetir a fórmula que deu certo, só que dessa vez com um motoqueiro taciturno no Oregon. Resultado, a crítica odiou e o público ignorou o jogo. O jogo ficou ali, esquecido como se nunca tivesse existido. Só que eu vou te contar um segredinho. Esse jogo é melhor do que te fizeram acreditar. Estou falando do grandioso... Eu me chamo Zombie Ácido, seja muito bem-vindo ao Cafezito Ácido, e no vídeo de hoje teremos a review de Days Gone, um jogo que a crítica ignorou e o público abandonou, e eu resolvi desenterrar para contar a história que ninguém quis contar. Então pega sua canequinha de café, se senta aqui na garupa da minha Harley e bora para mais uma review, pois agora iremos conhecer este Oregon, abandonado por Deus e esquecido por natureza. A Mini Studio existe desde 1992 e carrega um histórico bem curioso. Seu primeiro jogo de console foi o infame Bubsy 3D, em 1996, um dos jogos mais ridicularizados da história do PlayStation, mas foi com Siphon Filter em 1999 que o estúdio encontrou seu caminho, tanto que a Sony gostou desse resultado e comprou o estúdio nos anos 2000. Após algum tempo, em 2019, eles lançaram Days Gone, sua segunda IP original, e até hoje, nada mais. Eu acho bem curioso como que estamos há quase 10 anos sem nenhum lançamento desse estúdio, e a minha maior dúvida é como que eles conseguem pagar a conta de luz. Porque, sinceramente, como que o estúdio de videogame consegue fazer dinheiro sem lançar videogame? Enfim, o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre Days Gone é o seu mundo aberto. E olha, Days Gone faz uma coisa que poucos jogos de apocalipse têm coragem de fazer. O mundo é vazio, morto e silencioso. E isso é intencional e funciona muito bem. Afinal, a gente tá no apocalipse zumbi, não é um parque de diversões. Só que o vazio não significa sem conteúdo. O mapa é cheio de coisa pra fazer. Tem loot espalhado pra todo lado, em casas abandonadas, carros enfileirados na estrada, postos destruídos. E aqui tem um detalhe que eu particularmente gostei: o loot não reaparece. Luteou um carro? Acabou. Ele não reseta, ele não nasce conteúdo novo. Isso força você a explorar cada canto do mapa de verdade, porque você já passou por ali, varreu tudo, acabou. Agora, a gasolina é infinita, o que é conveniente demais para um jogo que faz questão de te cobrar combustível para andar de moto. Mas tudo bem, a gente passa um pano. O mapa também tem eventos de resgate, onde você pode salvar sobreviventes espalhados pelo Oregon. A ideia é boa, só que a execução é meio preguiçosa. Você salva a pessoa, escolhe qual acampamento ela vai e ganha uma graninha referente àquele acampamento. E a pessoa simplesmente desaparece. Não tem consequência, não tem história, não tem nada. É basicamente um entregador de dinheiro com pernas. Falando nos acampamentos, eles são a sua base de operação neste mundo. E lá você consegue upgrades e compra itens e vai evoluindo ao longo do jogo. Cada acampamento tem a sua própria reputação, e quanto mais você faz missões para eles, mais coisa você desbloqueia. Funciona bem e dá um motivo real para você se envolver com o mundo além de só matar coisas. E por falar em matar coisas, o mapa não falta ameaça, tem bandidos espalhados por todo lado, tem lobos, tem urso. Só que aqui tem um detalhe nojento que o jogo resolveu jogar no seu colo. Existem lobos e ursos infectados. Sim, infectados. Como se zumbis humanos já não fossem um problema suficiente, agora você tem que lidar com animais raivosos e podres ao mesmo tempo. E para explorar esse cenário, utilizaremos a moto. Ela é a alma do jogo, ela não é só um meio de transporte, ela é uma extensão do Deacon. Sem ela, você não é nada nesse Oregon abandonado. O jogo faz questão de deixar isso bem claro desde o início. E justamente por isso, melhorar a moto vira uma motivação real. Você faz missões só que não pelo dinheiro ou pela história. Você faz porque quer deixá-la mais rápida, mais resistente, mais a sua cara. É um dos poucos jogos onde o loop de missões secundárias faz sentido de verdade, porque a recompensa é algo que você realmente sente na jogabilidade.
Só que aí vem um probleminha. Por mais que você possa melhorar a moto, a customização visual é extremamente limitada. Você muda uma coisinha aqui, outra ali, e no final ela continua praticamente igual. Para um jogo que coloca a moto como peça central da experiência, isso dói. E tem outra coisa que me incomodou nesse jogo. Todo mundo no Apocalipse anda de moto. Parece que fizeram uma reunião lá no início do fim do mundo. Alguém decidiu que carro era proibido. Eu entendo que a moto é o foco do jogo, mas a ausência completa de outros veículos quebra um pouco a lógica do mundo. No Apocalipse real, você pegaria qualquer coisa que tivesse na sua frente para fugir. Não ficaria ali esperando achar uma moto específica. E é claro que no mundo pós-apocalíptico não estaria completo sem os seus habitantes mais problemáticos, os Freakers. O infectado padrão aqui não é aquele zumbi lento que se arrasta empurrando a si mesmo, sabe? Não. Aqui é um cracudo corredor nervoso, desesperado que vem na sua direção como se a vida dele dependesse disso. E tecnicamente, depende. O jogo ainda traz algumas variantes espalhadas pelo mundo, cada uma com as suas particularidades. Mas o verdadeiro show aqui são as hordas. Os Freakers se comportam exatamente como os infectados do filme de World War Z. Eles se juntam, se amontoam, formam uma amálgama de carne e vísceras que se desloca como uma massa disforme e viva pelo cenário. Não é só um grupo de zumbis caminhando em fila, é uma onda, uma avalanche de corpos que devora tudo no caminho. E eliminar uma horda inteira é uma das experiências mais satisfatórias que esse jogo oferece, porque não é só matar zumbi, é a sensação de que você está dominando o apocalipse, de que aquele mundo esquecido por Deus tem um novo dono. Mas nem tudo são flores neste órgão abandonado. E agora chegou a hora de eu falar do maior problema de Days Gone: o roteiro. Olha, os personagens até são interessantes. O Deacon tem profundidade, tem motivação, tem uma história que te prende. O problema não são os personagens, é o que acontece com eles. Porque em vários momentos que deveriam te pegar de surpresa, você já sabe o que vai acontecer. É previsível demais. É aquele tipo de roteiro que você assiste e fica na frente da história o tempo todo. E o pior de ser previsível é que ele é covarde. Days Gone claramente tinha potencial para ser uma história mais pesada, mais adulta, mais brutal. Afinal, estamos no apocalipse zumbi, no meio do nada. Mas o roteiro recua toda vez que tem chance de ir mais fundo de verdade. Ele chega na beira do abismo e volta para trás. E o jogo termina com uma abertura bem descarada para uma continuação, o que seria ótimo se a continuação fosse acontecer. Só que o próprio diretor do jogo já declarou que a Sony não tem interesse numa sequência. Ninguém quer isso, menos eu. Eu quero. E já que estamos sendo honestos, não dá pra fechar os olhos para uma das coisas que realmente ferrou com o Days Gone no seu lançamento: os bugs. No lançamento, em 2019, Days Gone sofreu bastante com problemas técnicos. Era o tipo de situação que testava a paciência de qualquer um. Com o tempo, o estúdio foi corrigindo, atualizando, remendando o que precisava ser remendado, e hoje o jogo está em um estado bem melhor. Mas ainda acontece. Nada que destrua a experiência, nada que te faça fechar o jogo com raiva, mas está lá. E num jogo que se propõe a criar uma atmosfera tão imersiva quanto esse, qualquer tropeço técnico acaba sendo sentido mais do que deveria. E no fim das contas, Days Gone é exatamente o que eu disse desde o início: é um jogo acima da média. Não é uma obra-prima, não vai mudar a sua vida, não vai te fazer repensar o que é um videogame, mas também não é um lixo que a crítica quis se você acreditasse em 2019. O mundo aberto, morto e silencioso funciona, a moto como extensão do protagonista funciona, as hordas de Freakers são genuinamente satisfatórias de eliminar, e apesar de todos os problemas de um roteiro covarde, de uma customização limitada e de alguns bugs aqui e ali, eu me diverti. E no final do dia, é isso que importa. Days Gone não vai entrar pra história como um dos maiores jogos do PlayStation, mas ele merece muito mais do que o esquecimento que recebeu. É aquele tipo de jogo que você termina, coloca o controle no sofá e pensa: foi bom. Não foi transformador, não foi grandioso, mas foi bom. E às vezes, bom é o suficiente. Por tudo isso que Days Gone leva a grandíssima medalha de prata. Days Gone é um jogo que vive na zona confortável. Ele está entre bom e ótimo. Um mundo aberto, morto e silencioso, cria uma atmosfera genuína de apocalipse. E a moto é uma das mecânicas mais bem implementadas do gênero. As hordas de Freakers entregam momentos que poucos jogos de zumbi conseguem replicar. Por outro lado, temos um roteiro previsível e covarde.
customização limitada e bugs ocasionais que impedem ele de dar o próximo passo. É um jogo que vale cada minuto jogado, mas que claramente podia ter sido muito mais. E é uma pena que nunca teremos a chance de ver isso ser corrigido em uma continuação. Então, gurizada, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se possível, dê o seu like, se inscreva no canal, comenta o que você achou, compartilhe com seus amigos motoqueiros e, se possível, me acompanhe lá na Twitch, também no meu canal Cadoqueza, o Cafezeto Nerd e o Cafezeto Cast. Do mais é isso, eu me chamo Zombiácido, se cuida menino, fica com Deus, tá? Big beijo e tchau, tchau.